vez, muito depois de Adão e Eva terem deixado o jardim do Éden, a vida já não era mais tão leve. O solo, antes generoso, agora exigia esforço. O suor escorria pelo rosto, as mãos se enchiam de calos, e cada fruto colhido carregava junto a lembrança daquilo que foi perdido. Foi nesse mundo marcado pela queda que dois irmãos cresceram, Caim e Abel. Caim era o mais velho. Trabalhava a terra. Conhecia o peso da enxada, o cansaço da colheita, as noites em que o corpo pedia descanso, mas o chão ainda exigia mais. Ele via a terra como um desafio constante. Abel, o mais novo, cuidava dos rebanhos. Vivia entre os campos, observando os animais, o nascer e o pôr do sol, o vento correndo livre pela relva. Enquanto Caim lidava com a terra dura, Abel convivia com o movimento vivo do rebanho. Um dia, os dois decidiram levar uma oferta ao Senhor. Caim levou frutos da terra, colheu parte do que o solo havia produzido e apresentou diante de Deus. Abel, por sua vez, escolheu as primeiras e melhores crias de seu rebanho e ainda a gordura delas. O texto bíblico não entra em detalhes sobre a aparência das ofertas, mas deixa claro algo profundo. Deus atentou para Abel e para sua oferta, porém, para Caim e para a oferta dele, não atentou. E foi aí que algo começou a ferver por dentro. Imagina o olhar de Caim. Ele vê o favor de Deus sobre o irmão. Talvez veja Abel com o rosto iluminado, com o coração em paz, sentindo-se aceito. E ao mesmo tempo, sente um peso dentro do próprio peito. Caim não ouviu um não explícito, mas sentiu o silêncio de Deus. Um silêncio que incomoda, um silêncio que expõe o que está dentro do coração. A Bíblia diz que Caim se irou sobremaneira. O rosto dele caiu, ele perdeu o brilho, perdeu o eixo, perdeu o foco. Mas o mais impressionante é que Deus não ignora esse momento. Ele se aproxima de Caim, fala com ele, não para condenar, mas para alertar. Por que você andas irado? E por que o teu rosto caiu? Se você fizer o bem, não será aceito, mas, se não fizer o bem, o pecado está à porta. Ele deseja te dominar, mas você deve dominá-lo. Caim estava diante de uma encruzilhada. De um lado, a correção amorosa de Deus, do outro, a voz do orgulho ferido. Era a chance de ajustar o coração, de rever a oferta, de alinhar a intenção. Mas, em vez de tratar a raiz do problema, Caim escolheu alimentar o ressentimento. O texto é curto, mas o silêncio entre as linhas é longo. Talvez dias tenham se passado. Talvez Caim tenha repetido a cena na mente. Abel aceito, ele não. Comparação, inveja, orgulho. Até que um dia, Caim chama o irmão para ir ao campo. Os dois saem. Talvez Abel tenha ido tranquilo, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. O campo, lugar de trabalho e rotina, se tornaria palco do primeiro sangue derramado entre seres humanos. Ali, longe dos olhares, Caim se levanta contra Abel e o mata. O mundo, que já conhecia o peso do pecado, agora conhecia o gosto amargo da violência entre irmãos. O chão, que antes recebia sementes, agora recebia sangue. Mas Deus vê, Ele sempre vê. O Senhor então pergunta a Caim: onde está Abel, o teu irmão? Caim responde com uma frase que ecoa até hoje: não sei. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Era mais do que uma resposta insolente. Era a negação da responsabilidade. Era alguém dizendo: eu cuido de mim, o resto não é problema meu. Mas Deus não faz vista grossa. O sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. O sangue de Abel se tornou um grito invisível, mas audível para o céu. O pecado de Caim não foi apenas um ato impulsivo. Foi algo que começou lá dentro, em uma oferta feita sem entrega verdadeira, em um coração que não aceitou correção. Então Deus pronuncia o juízo. A terra, que já era difícil, se tornaria ainda mais pesada para Caim. Ela não responderia mais do mesmo jeito. Caim se tornaria fugitivo e errante pela terra. E ali, no meio do peso da consequência, Caim sente o desespero. Meu castigo é maior do que posso suportar. Ele tem medo. Medo de ser morto. Medo de vagar sem proteção. Mas, mais uma vez, a justiça de Deus vem acompanhada de misericórdia. O Senhor coloca um sinal em Caim para que ninguém o matasse. Mesmo depois de um crime tão terrível, Deus ainda o cerca com proteção. Não para anular as consequências, mas para mostrar que, mesmo quando o ser humano falha, ele continua sendo justo e, ao mesmo tempo, misericordioso. A história de Caim e Abel não é apenas sobre um irmão que matou o outro.
É sobre o que acontece quando o coração não lida com a comparação, com a inveja, com a frustração de não ser reconhecido como gostaria. É sobre o perigo de deixar o ressentimento crescer em silêncio. Sobre o pecado que bate à porta, esperando uma brecha para entrar. Sobre o convite de Deus para dominar esse pecado e o resultado trágico quando escolhemos ignorar essa voz. E talvez, se Caim tivesse aberto o coração naquele primeiro momento, se tivesse reconhecido a própria ferida, o próprio orgulho, a própria dor, a história teria sido outra. Mas é justamente aí que essa narrativa antiga conversa com a nossa vida de hoje. Ainda hoje existem altares, ainda hoje existem ofertas, ainda hoje existe comparação entre irmãos, colegas, pessoas próximas. Alguém é promovido, outro não. Alguém é elogiado, outro passa despercebido. Alguém parece prosperar com pouco esforço, enquanto o outro luta e não vê o mesmo resultado. E nesse lugar invisível do coração, o mesmo cenário se repete. A ira bate à porta, o ressentimento tenta criar raízes, a inveja sussurra que a culpa é sempre do outro. Mas assim como fez com Caim, Deus continua falando hoje. Se você fizer o bem, será aceito. O pecado está à porta, mas você pode dominá-lo. Essa história não está na Bíblia para nos fazer apenas apontar o dedo para Caim, mas para olhar para dentro. Ela nos convida a perguntar: que tipo de oferta eu tenho apresentado a Deus? O que há por trás do que eu faço? Meu coração está limpo ou carregado de comparação? Porque no fim, a verdadeira diferença entre Caim e Abel não esteve apenas no que ofereceram, mas em como ofereceram e em quem estavam se tornando diante de Deus. Quer mais conteúdos como esse? Siga e compartilhe. De seu amigo evangelista, Wilton Oliveira.